dois pontos de atenção que eu acho que tem que ficar muito ciente caso tu queira investir nesse fundo imobiliário. Me fizeram a pergunta, o que eu acho do BBPO11? E quando eu fui responder essa pergunta, eu vi que o BBPO11 não existe mais. Calma, na verdade ele existe, só que ele mudou de nome, ele trocou de código. Então nesse vídeo a gente vai fazer um super resumo do antigo BBPO11, que agora se transformou no TVRI11. E eu vou te mostrar o que eu acho dele, se eu invisto nele, e eu também vou te mostrar uma simulação de qual resultado a pessoa teria se ela tivesse investido nele todos os meses. E o BBPO11 ele foi criado com a seguinte estratégia que vocês estão vendo aqui em tela. Ele iria comprar agências e centros de administração do Banco do Brasil e ia alugar para o próprio Banco do Brasil por um prazo de 10 anos. E o fundo possui imóveis espalhados por todo o Brasil. A gente pode ver que tem uma concentração em São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal, mas tem imóveis espalhados por vários estados do Brasil. E aqui a gente consegue ver a concentração entre tipos de imóveis. Então nós temos agências bancárias, nós temos prédios comerciais que tem agência bancária no térreo e nós temos prédios que são apenas comerciais. E nessa figura que é chamado de mapa de árvore, fica mais fácil da gente ver a distribuição desses imóveis ao longo dos estados. Então tem uma concentração grande em São Paulo, depois Minas Gerais e Distrito Federal, e depois uma distribuição mais proporcional nos outros estados. E a taxa de administração dele é de apenas 0,28% ao ano. Se não é a menor, eu acredito que é uma das menores taxas de administração do mercado. E aqui nesse relatório de agosto, o fundo já explica por que tu não vai mais encontrar o código BBPO11, como eu já adiantei para vocês. Ele fez essa assembleia e trocou algumas coisas de forma bastante significativa. Ele trocou de uma gestão passiva para uma gestão ativa, o que quer dizer que o gestor agora vai ter mais trabalho para fazer o gerenciamento desse portfólio de imóveis. E como foi adiantado para vocês, agora o código desse fundo imobiliário é TVR11. Se vocês olharem em alguns sites, como o Status Invest, vocês vão ver esse código e vai mostrar todo o histórico que antes era do BBPO11, como sendo do TVR11, para realmente tu entender a história desse fundo imobiliário, que é o mesmo, só que agora trocou de nome. E aqui está agora as características dos contratos que atualmente o fundo imobiliário tem. Então tem 58 contratos que eles têm um mês de reajuste em novembro e nós temos 4 contratos que o mês de reajuste é agosto. O índice de reajuste é IPCA, a gente pode ver que o final do contrato é em 2027 e a próxima revisional é 2025. Esses antes que eram contratos atípicos, que eram contratos mais longos porque eram agências bancárias, agora eles já sofreram modificações e são contratos típicos. Ou seja, ele tem regras mais flexíveis, é mais fácil para o inquilino quebrar o contrato e sair. E também a cada revisional, como já falei, vai acontecer em 2025, o valor do aluguel pode ser revisado, tanto para cima como para baixo. E aqui está mostrando a relação de todos os imóveis que esse fundo imobiliário tem e o percentual da receita que cada um desses imóveis representa para o fundo imobiliário. Fica claro, gente, olhando essa tabela, que os dois primeiros imóveis representam mais de 25% da receita desse fundo imobiliário. Então é um ponto de risco, porque se algo acontecer com esses dois imóveis, a receita do fundo imobiliário como um todo vai sofrer bastante. E esse primeiro prédio aqui, que representa quase 20%, que está em Brasília, é a sede do Banco do Brasil. Não é muito provável que o Banco do Brasil vai mudar de sede, mas a gente nunca sabe o que vai acontecer no futuro. E o fato é que esse imóvel representa quase 20% das receitas do fundo imobiliário. E tem que ser um fator de atenção para os investidores desse fundo. E aqui está o histórico de cotações desse fundo imobiliário. Pode ver que teve uma subida durante um período, aí depois teve uma queda bem grande depois de 2020, ali na crise do coronavírus, e ele acabou não se recuperando muito, apesar de ter dado uma pernada de alta aqui nesses últimos meses. Nessa figura a gente consegue ver aqui que os dividendos no passado eram muito estáveis, porque lembra, eram contratos atípicos que tinha com o Banco do Brasil. Então o fundo imobiliário alugava os seus prédios para serem principalmente agências do Banco do Brasil e esses contratos tinham essa receita bem previsível. Só que a gente pode ver que o fundo tinha dificuldade de aumentar essas receitas, já que elas estavam meio que trancadas dentro desses contratos, e alguns desses contratos acabavam ali mais ou menos em 2022. E aí o fundo já se adiantou em 2021 e já renovou vários desses contratos. Só que não era um momento econômico tão bom e também já existia esse movimento de fechamento de agências bancárias. Então, com todos esses fatores, o que acabou acontecendo é que nessa renovação, a taxa média de aluguel desses imóveis ela caiu
em torno de 17%. Então o fundo tinha uma receita aqui, nessas renovações ele acabou tendo uma receita menor e isso acabou impactando os rendimentos, como a gente consegue ver aqui nessa figura. E antes de eu te mostrar a minha opinião, se eu invisto ou não, e alguns dos perigos que eu estou vendo nesse fundo imobiliário, que eu acho muito importante que vocês saibam, eu gostaria de pedir, se está gostando do conteúdo, clica para se inscrever no canal. Vocês já viram aqui que sempre tem informação de qualidade para te ajudar a investir melhor. Obrigado pela ajuda e antes de eu concluir a minha opinião, tem 2 pontos de atenção que eu acho que tem que ficar muito ciente caso tu queira investir nesse fundo imobiliário. Olha aqui no relatório de auditoria, que é um documento que muitas vezes a maioria das pessoas não lê. Tem uma informação aqui que está mostrando que 20 desses 64 imóveis que compõem o portfólio do fundo, eles estão com penhora na matrícula. E para quem não é muito chegado nesses termos do mercado imobiliário, deixa eu mostrar aqui no Google o que significa ter penhora na matrícula. Ou seja, tem alguma dívida que está ligada a esses imóveis e daqui a pouco, se essa dívida não é paga, pode ser que esses imóveis acabem tendo que ser tomados. Me pareceu algo meio estranho, ou seja, o fundo imobiliário ter comprado esses imóveis com essa penhora, mas enfim, é o que o relatório da auditoria está nos revelando. E também ele está mostrando mais um textinho aqui que está basicamente dizendo que é bem burocrático fazer esse registro de imóveis, e acreditem, eu sei, eu tenho um imóvel na Bahia que até hoje eu não consegui passar pelo meu nome, mas enfim, não vou entediar vocês aqui com essa minha novela, mas ele estava falando aqui que apenas 46 imóveis desses 64 já estão com a matrícula 100% correta. Me parece que daqui a pouco, se o fundo imobiliário quisesse vender algum desses imóveis que estão com a matrícula ainda com algum processo burocrático para ser feito na matrícula, eles não estariam disponíveis para venda imediatamente. Mas para mim o mais perigoso que tu tem que ficar ciente é esse que eu vou te mostrar agora. Nessa ata aqui, basicamente diz que ia mudar o código, ia mudar a estratégia do fundo imobiliário, também está mostrando que eles abriram as portas para potenciais conflitos de interesse. Por exemplo, agora o fundo imobiliário ele pode comprar um imóvel de propriedade de um dos administradores e tá tudo certo com isso, os investidores não vão poder reclamar. Só que assim, como é que a gente vai ter certeza que realmente esse negócio foi feito a valores justos, já que não tem partes opostas, cada um com seus interesses? Não, seria um negócio feito por duas partes amigas que podem ter os seus melhores interesses e não os melhores interesses dos investidores quando fizerem esse negócio. Eu aconselho até vocês pausarem o vídeo e darem uma lida no documento aqui, que está explicando com detalhes o que são esses riscos de potenciais conflitos de interesse, mas na minha opinião é algo que eu acho muito preocupante. E antes de eu te dar o meu parecer sobre o fundo imobiliário, que talvez tu já imagine, eu vou te mostrar aqui o resultado de uma simulação de alguém que investiu só uma vez nesse fundo ou versus alguém que investiu todos os meses nesse fundo imobiliário. Tem que botar já o nome novo do fundo imobiliário, porque como eu já falei para vocês, tudo já trocou. E vou botar aqui a data de investimento inicial, vou deixar a data final, não vou botar aportes mensais, eu vou botar em calcular. E esse seria o resultado que a pessoa teria. Se ela tivesse reinvestido os dividendos, a pessoa que investiu 10 mil reais no início, lá em 2012, ela teria hoje 25 mil reais, 25.143 com 23 centavos. Já se ela não tivesse reinvestido os dividendos, ela teria um pouquinho menos de dinheiro, 20.848,07, e somente a valorização das cotas seria esse valor aqui. Então, na verdade, se considerasse somente a valorização das cotas, ou seja, o preço de oscilação das cotas, o investidor teria perdido dinheiro, porque ele teria entrado com 10 mil reais, e se considerasse somente o sobe e desce das cotas, ele sairia com 8.838 reais. E aqui mais algumas informações resumidas, a ferramenta é bem interessante. E se eu botar agora que, fora o investimento inicial, ter um investimento mensal de 500 reais, olha como os números já mudam bastante. O reinvestindo os dividendos, o valor vai para mais de 116 mil reais. Não reinvestindo os dividendos, vai para 106 mil reais aproximadamente. E somente a valorização das cotas seria em torno de quase 60 mil reais. E aqui está mostrando que o aporte no total foi apenas 65 mil reais, o que mostra, de novo, o poder do reinvestimento dos dividendos, dos proventos e o poder de investir todos os meses. E se a gente quiser comparar com o rendimento do IFIX, a gente tem que fazer a comparação com aquele primeiro cenário onde só tinha um investimento inicial. Porque para fazer investimentos mensais não dá para fazer muito bem essa comparação do jeito que eu estou mostrando aqui. Então eu peguei essa tabela do site da B3, que vocês já devem ter visto em alguns vídeos meus, mas para quem não conhece essa tabela eu vou explicar. Ela simula
qual seria o retorno médio anual que uma pessoa teria se ela tivesse investido no ano que está aqui no início, aqui em cima, e ficasse até o ano que está aqui na esquerda. Então, por exemplo, uma pessoa que investiu no IFIX, vamos supor que desse para investir no IFIX desde lá do começo, em 2015 e ficasse só até 2016, ela pegou um ano muito bom para a renda variável como um todo, ela teria um retorno naquele ano de 32,33%. Já se ela tivesse ficado investido em 2015 até agora em 2023, no IFIX, ela teria um retorno médio a cada ano de aproximadamente 10,76% ao ano. Então, pegando esses dados aqui, a gente pode ver que mais ou menos nesse período aqui que o fundo imobiliário ele foi feita a simulação, mais ou menos ali final de 2012, na verdade início de 2013 até agora 2023, o FIFIX rendeu aproximadamente 132% no acumulado. E só para vocês lembrarem, então aqui de novo o resultado só com investimento inicial de R$10.000 teria um retorno acumulado de mais ou menos 151%. Então a gente pode ver que ele rendeu um pouquinho mais do que o IFIX. Mas igual, eu não investiria nesse fundo imobiliário basicamente por dois motivos. Primeiro, ele está reformulando toda a sua estratégia. Então antes ele era focado em agências bancárias e agora ele vai ter que fazer locações comerciais para qualquer tipo de pessoa jurídica. Então ele vai estar mudando o foco da sua estratégia. E não tem nenhum histórico se essa estratégia nova, esse fundo imobiliário vai conseguir entregar um bom resultado. Então eu já preferia ficar de fora por esse fator. Mas o principal fator que me faz não querer investir nesse fundo imobiliário é o potencial conflito de interesse que o regulamento agora abriu as portas. E como já diria o Charlie Munger, que além de ser um grande investidor, ele é conhecido por ter grandes modelos mentais, ele fala, sempre olha para os incentivos. E aqui acaba tendo um certo incentivo às partes fazerem negócios que talvez não sejam tão interessantes para os investidores, para os cotistas desse fundo imobiliário. E como em fundo imobiliário, basicamente, o investidor ele tem que confiar na gestão para fazer as melhores escolhas, eu prefiro ficar de fora. Mas me fala abaixo, o que tu acha? Vocês vão investir no TVR11? Lembre-se que investir é preciso. Um grande abraço e até a próxima.